Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema, digamos, complicado. O novo mundo do técnico de cadastro predial, o TCP, em Portugal. Com o Decreto-Lei 72/2023, a profissão levou uma volta de 180 graus. Por isso, preparem-se. Isto é uma espécie de guia de sobrevivência com uma boa dose de ironia para se conseguir navegar neste território que é, no mínimo, minado. Ora bem, a nossa viagem vai ter 6 paragens. Primeiro, vamos perceber esta nova faceta quase mística do técnico de cadastro predial. Depois, vamos ver as múltiplas personalidades que ele tem de vestir todos os dias. A seguir, enfrentamos o maior perigo de todos no terreno. Analisamos os crimes que se podem cometer quase sem dar por isso. Vemos quem anda a fiscalizar tudo isto e, no fim, a regra de ouro para sair disto inteiro. Vamos a isso? E começamos logo por aqui a nova realidade. A lei, na prática, transformou o TCP de um técnico num verdadeiro alquimista. A missão agora é pegar na fantasia dos proprietários e transformá-la em rigor cartográfico. Uma tarefa, acreditem, tão nobre quanto perigosa. Este slide resume tudo na perfeição. A expectativa era simples, um profissional super focado na precisão técnica, quase um cirurgião com um GPS. Mas a realidade? Bem, a realidade é outra. O TCP hoje em dia tende a ouvir as histórias, as memórias, os desejos dos proprietários, essa tal fantasia, e de alguma forma fazer com que isso caiba na realidade fria e matemática de um mapa. E tudo isto enquanto reza para não estar a infringir a lei. E isto leva-nos diretos ao segundo ponto. A nova lei exige que o TCP seja um mestre em várias artes, muito para lá de simplesmente medir terrenos. Ele teve de se transformar num verdadeiro canivete suíço humano. Vamos ver que ferramentas é que ele precisa ter sempre à mão. E atenção, estas 4 faces, topógrafo, diplomata, psicólogo e mágico, não são um extra. São o kit de sobrevivência básico para conseguir navegar os desafios técnicos e, principalmente, os conflitos humanos que aparecem todos os santos dias no terreno. E aqui está o primeiro grande desafio, esta dupla personalidade. Como topógrafo, o trabalho é simples, medir a realidade com uma precisão quase milimétrica. Mas, logo a seguir, veste o fato de diplomata e a missão passa a ser conseguir que duas pessoas que se calhar não se falam há 10 anos por causa de umas galinhas concordem sobre a linha exata que os separa e que o assinem. É um equilíbrio muito delicado entre a matemática e a paz podre. E a coisa não fica por aqui. O TCP também tem de ser psicólogo para gerir as expectativas e as ligações emocionais que os proprietários têm com a sua terra. E, claro, tem de ser mágico, porque muitas vezes é chamado para resolver discrepâncias impossíveis entre os papéis e o terreno. O problema, e a parte mais dolorosa, é que a magia não existe e a lei é bastante clara. Passemos agora ao maior de todos os desafios, a principal fonte de risco para qualquer TCP. Vamos conhecer a criatura mítica que anda a assombrar o cadastro em Portugal, o chamado prédio elástico. A definição parece simples, certo? Mas as implicações disto são gigantescas. É precisamente aqui que o TCP se vê entre a espada e a parede. De um lado, a realidade dos documentos, do outro, a realidade que o cliente quer desesperadamente ver validada no mapa. E é aqui que a tentação aparece. O cliente, aquele a quem podemos chamar o cliente esticador, acredita que a geometria do seu terreno é feita de lycra e pede ao TCP para esticar só um bocadinho os limites. Ceder a este pedido não é fazer um favor, é cometer uma infração profissional gravíssima. Esta frase resume tudo de forma brilhante. O termo de responsabilidade, que vem na lei, não é um papelinho para formalidades. É um documento que atira toda a responsabilidade legal para cima do técnico. Validar um prédio elástico significa aceitar pessoalmente as consequências. E essas consequências podem ir do disciplinar ao criminal. E quando um TCP decide resolver o problema do cliente e altera o mapa, arrisca-se a fazer, ilegalmente, o papel de outras autoridades. É um jogo muito perigoso, uma espécie de imitação profissional com consequências bem reais. Reparem bem nesta tabela. É muito clara. Ao decidir um limite que está em disputa, o TCP está a agir como um juiz, uma função que é dos tribunais. Ao inventar área para bater certo com o que o cliente diz que tem por uso capião, ou seja, por posse ao longo do tempo, o técnico está a fazer de notário, a passar por cima de um processo legal. E ao validar divisões ilegais de terrenos, está a fazer de urbanista da Câmara. Em todos estes casos, está a usurpar funções que não são suas. E isso, claro, dá muito mau resultado. Ok, vamos imaginar que um TCP decide que a lei é só uma sugestão, que ignora tudo isto. Existem várias entidades muito poderosas que estão à espera de um deslize para lhe bater à porta. Vamos conhecer o panteão dos seus potenciais carrascos. E aqui estão eles, os 4 guardiões da lei,
cada um com os seus poderes e todos muito atentos ao trabalho do TCP. Vamos ver como é que cada um deles atua. A DGT é a Polícia Técnica. Funciona como uma espécie de inquisição, que verifica a precisão e a legalidade do trabalho. Se detectar uma geometria, digamos, criativa, tem o poder de acabar, pelo menos por uns tempos, com a carreira de um TCP. É aqui que a sátira acaba e o Código Penal entra em ação. O Ministério Público encara as falsas declarações no cadastro como aquilo que elas são, um crime. A assinatura no termo de responsabilidade dá fé pública ao trabalho do TCP. Mentir nesse documento é um bilhete de ida para o tribunal. A autoridade tributária, claro, está sempre de olho. Qualquer alteração na área de um terreno tem consequências fiscais. Se um prédio cresce no mapa, o imposto, o IMI, tem de ser ajustado. E a AT pode muito bem querer cobrar os retroativos. O TCP que facilitar isto arrisca-se a ser visto como cúmplice em evasão fiscal. E, por fim, mexer no que é público. Este é um erro gravíssimo. Entidades como a Infraestruturas de Portugal ou a Agência Portuguesa do Ambiente defendem o seu território com unhas e dentes e têm meios técnicos e legais mais do que suficientes para detectar e punir, de forma severa, qualquer tentativa de apropriação de bermas, margens de rios ou outras áreas do Estado. Muito bem, depois de navegarmos por todos estes perigos, todo este desafio pode ser resumido num único e fundamental conselho. Esta é a regra de ouro para o TCP dos nossos dias. E é isto, a escolha no fundo é esta. Ou se enfrenta à insatisfação temporária de um cliente, ou se arrisca a ruína profissional e legal que pode ser permanente. A primeira opção é um mau dia no escritório, a segunda pode ser o fim de uma carreira. Em última análise, a nova lei põe o TCP numa posição de uma responsabilidade brutal. Ele é, na verdade, a última linha de defesa da realidade cartográfica contra a ficção dos desejos e das posses que nunca foram legalizadas. É, de facto, um papel de guardião. E terminamos com esta pergunta que fica no ar. Com toda esta pressão e todo este risco, será que o técnico de cadastro predial é o verdadeiro guardião da verdade do território, como a lei quer que ele seja? Ou será que ele é, na verdade, a primeira e principal vítima de um sistema que lhe pede o impossível? Fica a reflexão. Obrigado por nos acompanharem.